Ele desafiou Jerusalém, criou seus próprios deuses e dividiu uma nação inteira. Jeroboão I não foi apenas um rei, ele foi o início de um colapso. Neste vídeo você vai descobrir como um simples servo se transformou em líder de 10 tribos, criou um sistema religioso alternativo e entrou para a história como o homem que fez Israel pecar. Mas o que realmente levou Jeroboão a romper com tudo? E por que seu nome se tornou sinônimo de desastre espiritual? Fica comigo, porque a resposta é muito mais complexa e surpreendente do que parece. Jeroboão surgiu num momento em que Israel já começava a rachar por dentro. Salomão, embora sábio e grandioso, terminou seu reinado de forma pesada. Muitos impostos, construções faraônicas e uma política de trabalho forçado sobre o povo, especialmente as tribos do norte, como Efraim e Manassés, começaram a sentir o peso. Jeroboão era um efraimita, trabalhador, respeitado, alguém que se destacava entre os homens comuns. E Salomão o notou. Colocou-o como responsável pelas obras públicas das tribos de José. Era o tipo de homem que sabia liderar, mas também era o tipo de homem que sabia reconhecer quando o povo estava insatisfeito, e ele próprio já carregava essa revolta. A ruptura começou de forma inesperada. Um profeta chamado Aías se aproximou de Jeroboão quando ele saía de Jerusalém. Estavam sozinhos no campo. Aías tirou seu próprio manto novo, rasgou em 12 pedaços e deu 10 para Jeroboão. O gesto era simbólico, mas de um peso imenso. A mensagem era clara. Deus dividiria o reino de Israel, entregando 10 tribos ao servo, Jeroboão, e deixando apenas uma tribo com a casa de Davi. Foi a primeira vez que a profecia de uma divisão concreta foi entregue, mas ainda não era a hora. Salomão ficou sabendo e tentou matar Jeroboão. Ele fugiu para o Egito e ficou por lá até a morte do rei. Quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, as tribos do norte o procuraram. Pediram alívio. A resposta foi arrogante. Roboão recusou os conselhos dos anciãos e decidiu impor ainda mais peso sobre o povo. Foi o estopim. As 10 tribos se rebelaram e chamaram Jeroboão de volta do Egito. Ele foi recebido como líder e coroado rei de Israel, o novo reino do norte. Era o início da divisão. Judá e Benjamim ao sul, sob Roboão, e as outras 10 tribos ao norte, sob Jeroboão. O reino unido de Davi e Salomão havia acabado, mas o verdadeiro problema começou depois. Jeroboão, agora rei, olhou para Jerusalém com preocupação. Era lá que o templo estava, era lá que as festas sagradas aconteciam. E ele sabia que se o povo continuasse subindo a Jerusalém para adorar, a lealdade deles poderia voltar para a casa de Davi. Foi aí que ele cometeu o que os textos bíblicos descrevem como seu maior erro. Com medo de perder o controle, Jeroboão decidiu criar um novo sistema religioso. Construiu 2 bezerros de ouro, um em Betel, ao sul, e outro em Dan, ao norte, e apresentou-os ao povo dizendo: Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Soa familiar? Era a repetição exata do que aconteceu no deserto, com Arão. Mas agora isso era oficial, vindo do rei. Ele não apenas mudou o lugar de adoração, mas inventou novos sacerdotes, que não eram da linhagem levítica, e criou festas próprias, em datas diferentes das ordenadas por Deus. Com isso, Jeroboão rompeu não apenas com Jerusalém, mas com o próprio Deus de Israel. O culto foi distorcido, a identidade espiritual das tribos do norte começou a se dissolver. Profetas foram enviados. Um deles, ainda no início do reinado, veio de Judá até Betel, onde Jeroboão estava diante do altar. O profeta profetizou que aquele altar seria destruído e que um descendente de Davi, chamado Josias, queimaria os ossos dos falsos sacerdotes ali mesmo. Jeroboão tentou prendê-lo, mas sua mão ficou paralisada.
só foi restaurada após pedido de cura ao próprio profeta. Mesmo assim, ele não mudou sua conduta. A tragédia se aprofundou quando seu filho ficou doente. Jeroboão, sem coragem de consultar os próprios profetas falsos que havia instituído, mandou sua esposa disfarçada até o profeta Aías, o mesmo que o havia ungido anos antes. Aías, já cego pela idade, recebeu uma revelação divina. Disse à mulher que o filho morreria e que ele seria o único da casa de Jeroboão a receber um enterro digno, pois Deus viu algo bom nele. O restante da casa do rei seria exterminado e Israel seria arrancado da terra, como fezes são varridas. Uma das profecias mais duras de toda a Bíblia. E tudo isso por causa de um homem que teve a chance de liderar com justiça, mas escolheu governar com medo. Jeroboão poderia ter sido lembrado como o líder que restaurou as tribos do norte, que guiou o povo a Deus fora de Jerusalém. Mas ele trocou a fidelidade por controle. Criou uma religião conveniente, uma fé moldada ao seu interesse político, e isso selou o destino do Reino do Norte, que nunca mais teve um rei justo. A frase que ecoa por todo o restante dos livros dos reis é: "E andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e fez Israel pecar." A história de Jeroboão é um alerta de como o medo pode corromper até mesmo boas intenções, e como o poder, sem temor a Deus, pode se tornar destrutivo. Um homem escolhido por Deus, que se perdeu tentando manter o que recebeu. Se você quer entender mais sobre os reis de Israel e como cada decisão moldou o destino do povo, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Tem muita história ainda para contar, e cada uma traz um espelho do que somos hoje.